E aí, ministro, eu ouvi aqui uma pergunta de um colega parlamentar que eu acompanhei. Eu estou indo e voltando porque a gente tem agenda, né? Enfim, está aqui os gabinetes do lado. Eu ouvi de um colega parlamentar, até escrevi, para eu não esquecer, né? Mas será que a CGU não poderia ter feito algo mais enérgico? Deveria ter sido mais célere nas ações de combate às fraudes? Eu vou responder pelo senhor. Sim, e o senhor fez. O senhor assumiu em 2023, em 2024 teve auditoria, o senhor investigou com os servidores da CGU os indícios de fraude, e quem não fez, senhor ministro, foi o CGU anterior. Se pode sustar contrato, como fez no caso da Vaccin, por que não sustou esses ACTs? Porque poderia ter feito, ficou muito claro aqui que poderia ter feito. E outra coisa, é público e notório que desde 2016, pelo menos, ocorrem essas fraudes, esses descontos fraudulentos. Então, fazer um recorte para 2019 é, no mínimo, muito suspeito. Eu queria saber por que o senhor faz isso e por que não avocou os processos. Os processos foram avocados. No dia seguinte que o INSS instaurou os processos, nós avocamos os processos, deputado. Mas no dia antes seguinte, disso... Deputada, o tempo acabou. Não, se não tem processo, eu não tenho que avocar. Eu tenho que avocar depois de instaurado o processo. Não, o senhor sabia muito antes. Deputado, por favor. Avocamos os processos. O senhor já sabia muito antes, Por podia gentileza. ter instaurado. Outra coisa só, para esclarecer um ponto aqui. A senhora usou várias vezes a expressão sobre minha gestão para se referir a pessoas do INSS. Eu não sou gestor do INSS. O doutor Vigílio não era meu procurador, nem nada disso, né? E aí, ministro, eu ouvi aqui uma pergunta de um colega parlamentar que eu acompanhei. Eu estou indo e voltando porque a gente tem agenda, né? Enfim, está aqui os gabinetes do lado. Eu ouvi de um colega parlamentar, até escrevi, para eu não esquecer, né? Mas será que a CGU não poderia ter feito algo mais enérgico? Deveria ter sido mais célere nas ações de combate às fraudes? Eu vou responder pelo senhor. Sim, e o senhor fez. O senhor assumiu em 2023, em 2024 teve auditoria, o senhor investigou com os servidores da CGU os indícios de fraude, e quem não fez, senhor ministro, foi o CGU anterior, que teve 4 anos para fazer as investigações, porque foi falado aqui, inclusive, eu vou reforçar o que o senador Randolfo falou, o governo anterior suspendeu, né, cancelou as ACTs de 4 entidades, né? Cancelamos, não teve mais recolhimento. Mas eu pergunto, cadê a investigação dessas 4 entidades, senadora Soraya? Né, Alencar, deputada Alencar. Cadê as investigações dessas entidades que depois voltaram? Elas voltaram. Então, assim, é um absurdo, né, o que a gente está tentando ver aqui de narrativa, tentando acusar o seu trabalho, tentando acusar, né, enfraquecer o seu trabalho, né, e dos servidores da CGU. Então, parabéns, aguentou firme aqui, parabéns pelo trabalho e de todos os nossos servidores da CGU, inclusive, senhor presidente, para a gente não deixar esquentar esse momento aqui, nós já aprovamos o requerimento da senadora Soraya, convocando aqui o Wagner Rosário, né, o que foi o último CGU. A gente também tem curiosidade de saber se o Vinícius aqui, o nosso controlador, ele foi empurrado para a parede, mesmo fazendo o trabalho dele, em tão pouco tempo à frente da CGU. Nós queremos saber do anterior, que ficou 4 anos, que já tinham as denúncias, que as entidades, né, algumas foram suspensas, retornaram de novo. Vamos retornar, vamos convocá-lo para a semana que vem, que aí a gente não perde o time, e vamos ouvir os 2 últimos CGUs aqui. Eu acho que seria ótimo. Até pedir apoio do nosso relator também. Né? Eu acho que seria muito interessante nós termos aqui os 2 CGUs, né, do governo anterior e do atual governo dentro dessa CPMI para a gente não perder esse time. Então, assim, a minha primeira pergunta, senhor ministro Vinícius, por que, afinal, apenas em 2024 foi realizado? O senhor já respondeu, mas eu quero que o senhor reforce isso para nós aqui. Né? Porque somente apenas em 2024 foi realizada a auditoria pela CGU sobre a cobrança indevida de descontos associativos junto aos aposentados do INSS, apesar da CGU
integrar, desde 2019, um grupo de trabalho coordenado pelo Ministério Público que tratava justamente dos desvios e problemas de fraudes no INSS. O senhor poderia me responder? Eu ouvi agora há pouco que a doutora Eliane não foi ouvida. Se tem uma coisa que as doutoras Elianes da CGU são, é serem ouvidas. Essa auditoria aconteceu a partir de 2024, entre outras coisas, porque a doutora Eliane foi ouvida. Porque o trabalho que ela vem fazendo desde 2019 na CGU foi ouvido. E nós pudemos desenvolver essa auditoria e investigar e descobrir tudo que nós descobrimos. Por que essa auditoria não foi feita antes e por que foram ignorados os alertas dos anos anteriores? Essa é uma pergunta que eu não tenho como responder. Quem vai poder responder para a gente, doutor? Quem estava antes de mim. Perfeito. Então, mais uma vez, reforça ao nosso presidente da CPMI a convocação do doutor Wagner Rosário. Ministro, considerando as evidências identificadas pela auditoria da CGU sobre esse escândalo, eu lhe pergunto, qual é, na sua opinião, a maior fragilidade desse processo de aprovação e implementação de descontos associativos nas aposentadorias do INSS? É no processo de celebração das ACTs com as associações? É na validação dos descontos pelo INSS? Afinal, onde estavam os principais gargalos para a implementação desta gigante fraude? Senador, o processo de celebração dos ACTs certamente é um gargalo imenso, porque, de fato, quando se assina um acordo de cooperação com uma entidade, com ou sem transferência de recursos por parte do Estado, há ali uma relação em que o Estado, de certo modo, no caso o INSS, ele se apresenta quase que como, aí eu vou colocar entre aspas, porque o termo técnico não é o mais apropriado, como um curador perante a sociedade daquela relação, né, daquela entidade. Tem uma relação de fidúcia que se cria ali e que, por acaso, acaba viabilizando, nesse caso específico, que essa entidade possa realizar descontos automáticos. Então, esse é o nó central, porque tudo decorre disso, a falta de capacidade de fiscalização a posteriori, a dificuldade do INSS de poder fazer visita em loco nessas entidades e saber se elas estão prestando serviços. Enfim, tudo decorre de uma quantidade imensa de ACTs que provavelmente não deveriam ter sido assinados. Perfeito. O último depoente que esteve nessa CPMI, antes do senhor, o presidente da CONAFER, acabou saindo do seu depoimento, né, com a prisão em flagrante decretada, pelo tanto que mentiu, né, em relação ao seu envolvimento no escândalo. Porém, ele deixou claro a todos a cronologia dos fatos. Em relação ao processo enfrentado por sua instituição, no que se refere à celebração do ACT com o INSS e o início das cobranças de desconto dos seus associados aposentados. Disse que depois de anos tentando, conseguiu apenas em 2017... Silêncio, por favor. ...celebrar o ACT da CONAFER. Isso depois de uma mudança de entendimento em relação às associações que poderiam realizar esses convênios, antes restritos a sindicatos e, a partir de 2017, a quaisquer associação. Depois dessa mudança de entendimento, foi possível que a CONAFER recebesse mais de 800 milhões, sendo que todos pudemos constatar que se trata de uma entidade cuja diretoria é composta por familiares do presidente. Não vou entrar em detalhe. Também foi possível que a associação como a Ambec, que tinha apenas 3 associados no momento da assinatura da CT em 2021, pudesse operar e depois de poucos anos roubar centenas de milhões de reais dos aposentados. Eu pergunto, novamente considerando as conclusões da CGU, como o senhor avalia as mudanças
que ocorreram no processo de celebração de ACTs relativas às cobranças de descontos associativos desde 2015 até os dias atuais, período determinado pela apuração desta CPMI, para que tenhamos atingido essa situação ao qual chegamos. Me parece, pela situação que a senhora descreveu, que tem uma sucessão de casuísmos nesse caso. Inclusive com mudança de competência de diretoria, que depois vai, depois volta, durante a gestão do senhor José Carlos Oliveira. E, por fim, em relação à fiscalização dessas operações, estou terminando, senhor presidente, foi rápido, com descontos associativos, quais as conclusões que a CGU sobre a existência e o funcionamento das associações como a Conafé, repleta de parentes na diretoria, a AMBEC, que foi criada com apenas 3 associados e que acabaram recebendo juntas mais de 1 bilhão, houve falhas em aprovar e fiscalizar as associações muito suspeitas como ambas? O senhor enxerga essas falhas? Sem dúvida houve falhas, sim, na celebração dos ACTs. Falhas ou vista grossa, omissão? O senhor também vê isso? Comportamentos de servidores do INSS estão sendo apurados como comportamentos possivelmente corruptos. Se você acredita em um Brasil com verdade, justiça e respeito à democracia, inscreva-se agora, ative o sininho e fortaleça essa trincheira de resistência contra o extremismo, o negacionismo e o atraso. Porque informação de verdade é o primeiro passo para transformar o Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.